Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar uma baixadinha no som. Senão a gente não fala, né? Sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho, abençoada a Casa do Caminho. E também os nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem pela internet nessa noite, sejam todos bem-vindos, né? Nós temos também um espaço para os nossos internautas fazerem as suas perguntas através do nosso site, todos já sabem, né? Então nós vamos nos preparar para mais uma palestra. O palestrante já chegou, a gente estava preocupado, mas ele já veio. Então vocês sabem, aqueles que já vêm aqui, nem precisa falar, mas o pessoal que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, temos palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras, que é um trabalho dedicado ao apoio familiar, daquelas criaturas com problema da dependência química, como vocês sabem, né? Aliás, outro dia, quando que foi? Terça-feira, estávamos vendo um programa muito bom da Globo, né, a respeito do tema. Nós vimos, então, o problema daquelas criaturas que passam, os pais, o sofrimento é muito grande, né, dessas criaturas que recebem no lar, as criaturas um pouquinho desmioladas, né, com problemas, mas essas criaturas também, elas têm apoio, né? Nós sabemos que tem vários centros que ajudam as famílias, orientam, o apoio psicológico principalmente, né? Porque realmente não é fácil, né? Os pais, além de sofrer a decepção pela problemática, perdem tudo que tem, né? Às vezes até aquilo que não tem. Nós vimos lá que as criaturas escondiam até os alimentos dos filhos, porque eles vendiam até os alimentos que a mãe comprava no mercado para comprar droga. É incrível, né? Então, nós sabemos. Então, esse trabalho nosso de sexta-feira, às 19 horas, 19h30, é justamente para isso, para o pessoal que tem essa problemática, então traz aqui a criatura, ou vem. Normalmente o pessoal, o que sofre o problema não vem, né? Então a criatura não tem força para isso, não tem força moral, né? Espiritualmente também, então muito ruins. Então os pais, a mãe, uma pessoa da família vem até aqui receber esse apoio, essa força para sustentar a problemática dentro do lar, né? Então, sexta-feira, 19h30, quem tiver esse problema, com alguém que conheça esse problema, manda aqui para a nossa casa, que estiver próximo, nós vamos dar um apoio, né? E o nosso trabalho social continua, né? Vamos dizer, de vento em popa? Talvez, né? 70 cestas básicas, então são dois grupos de famílias cadastradas e nós estamos cada segundo sábado de cada mês, distribuindo com muito amor, com muito carinho, e nós nos sentimos bastante felizes em ver as criaturas sair daí com a sua cesta básica, com um pouquinho de evangelho, o passe também, né? Isso é muito importante, né? E por falta de espaço físico, nós repetimos, não estamos recebendo roupa, nem sapatos, toda aquela coisa que o pessoal trazia, nós não temos condição de receber. Então, pode ser distribuído para os locais apropriados, né? Que já estão aceitando. E perguntas ao vivo nós estamos recebendo, como eu disse, né, sobre o tema, né? Pessoal, quem tiver com o celular, por favor, desligue para que não haja nenhuma interferência na nossa palestra essa noite, né? E nós então vamos nos relaxar só um pouquinho, um segundinho, para receber mais um pouquinho esse fluido salutar desses amigos espirituais, fazendo a nossa oraçãozinha em silêncio, cada um de nós com o nosso pensamento elevado, né? Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre bondoso, aos amigos espirituais, né, os nossos anjos guardiões, que nos acompanharam durante esse dia, estão conosco. Então nós agradecemos a Deus por toda essa proteção que nós temos recebido e pela oportunidade que nós temos de por alguns instantes, nos desligarmos dos problemas materiais, de ordem pessoal, né, e estarmos aqui então para recebermos ajuda espiritual, o abraço espiritual desses amigos que nos recebem com muito amor, todas as noites, todos os dias de trabalho aqui na nossa casa, né? Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, que é o nosso mestre, o mestre maior da espiritualidade, que graças a ele nós estamos caminhando nesse mundo de provas e expiações, mas com as suas lições de amor, do seu evangelho de luz, as instruções que recebemos, nós caminhamos para o mais alto, para as esferas superiores também, que é da lei do progresso, que é a lei de Deus, que todos nós temos a mesma oportunidade de crescermos para Deus, né? Então, agradecidos que estamos, agradecemos a presença dos amigos espirituais, dos nossos médicos bondosos, que atendem muitos irmãozinhos que vêm também aqui
receber o auxílio, né? E então nós vamos agradecendo a eles, a todos aqueles que estão participando, né, desse trabalho nesta noite, esses protetores, os nossos seguranças, que já fizeram a proteção de todo o nosso ambiente. E assim então nós vamos pedindo permissão ao amigo espiritual, que nós todos os núcleos espirituais, casas espíritas, todos têm o seu responsável espiritual. E nós queremos crer que não podíamos ser diferente. Então nós vamos pedir permissão ao nosso amigo espiritual para iniciar a nossa reunião nessa noite. Com Jesus no coração, com os pensamentos elevados, para sairmos daqui refeitos das nossas pequenas decepções do dia a dia. Muito bem. Hoje nós estamos recebendo na nossa Casa do Caminho, mais uma vez, o nosso amigo, nosso irmão Sérgio Souza. Neves Souza. Fazia tempo que nós não vimos o Sérgio, né? Só espiritualmente, né, Sérgio? Então o Sérgio está aqui nessa noite para falar para nós um tema muito bonito que nós vamos apreciar. Sérgio, por favor, enuncia para mim aí que me deixaram sem o papelzinho hoje aqui. Vamos cumprimentar você. O nome. São nossos anjos desconhecidos. Ah, certo. Está aqui. Olha. Eu mencionei. Eu mencionei o anjo de guarda. Então é sobre os anjos, né? Então seja muito feliz. Vamos prestar atenção no Sérgio. Depois nós vamos crivá-los de perguntas. É isso aí. Assim espero. Muito boa noite a todos e a todas. A gente sempre aproveita o tema para ampliar um pouco mais o conhecimento sobre nós mesmos. O tema de hoje reflete sobre aqueles que convivem conosco no dia a dia. André Luiz, num dos livros dele, ele comenta e faz uma alusão a nosso pensamento. Ele diz o seguinte: todo ser humano é luz no sentido de energia. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, a forma que a gente age, gera em torno de nós uma biosfera. Biosfera esta que representa nós mesmos. Nós somos essa energia que flutua à nossa volta. O que acontece é que quando essas energias simpáticas entre si se encontram, em qualquer momento da vida, cria-se um laço. Vem através do laço de amizade, pessoas que muitas vezes a gente quase nunca vê, mas dado a sintonia dessa biosfera mental que a gente cria, não fruto de uma única vida, mas de várias vidas, da experiência que a gente tem, quando a gente encontra uma pessoa que muita gente nunca viu na vida, cria esse laço de sintonia. Esse laço de sintonia não é muitas vezes de uma vida passada. Muitas das vezes é a primeira vez que a gente encontra a pessoa, mas a sintonia é tanta que dá-se ali uma grande amizade. Quando acontece isso, estas amizades, elas progridem, vão de vida após vida. Quando, por exemplo, nós temos vários irmãos espirituais que vibram na mesma sintonia que nós. Por quê? Porque nas nossas vidas a gente vai conhecendo pessoas, essas pessoas, por sintonia, vão se agregando à nossa própria energia, e nós a ela, é lógico, e vamos criando essa família espiritual, baseada na sintonia. O que acontece é que quando nós voltamos e reencarnamos, muitos desses irmãos espirituais vêm conosco quando estão numa situação um pouco melhor que nós, porque normalmente o que acontece é que nós temos a mesma vibração aqui. Ninguém está muito melhor que o outro, não. Essa coisa de que, eu na minha casa sou o único que salva porque a minha família, porque o meu marido, porque minha mulher. A gente tem sempre essa dicotomia, né? De achar que a gente é o bonzinho. E o outro, a outra, o vizinho, o trabalho, sempre o errado é quem está fora de nós. A gente tem que parar com isso. A gente não tem que ver o problema fora de nós. As pessoas, as coisas, as circunstâncias que estão à nossa volta vão continuar ali, mas eles não são a causa da nossa situação. Nós é que somos. Sempre. É que a gente tem aquele costume de sempre jogar para fora de nós. Não, porque o meu chefe é que não me dá aumento. É porque eu não fui melhor, porque a minha esposa barrou o meu crescimento. Ou quando a esposa, não, porque eu não estudei, porque o marido não quis, então eu parei de estudar. Porque veio o filho, aí eu parei. A gente tem que começar a olhar para nós mesmos. Por que que eu não estou avançando? Quando a gente fala avançar em todos os sentidos. Monetariamente, espiritualmente, na sociedade. Ter mais bens, por que não? Então, esse avanço depende única e exclusivamente de nós.
O que acontece, então, é que quando essa harmonização entre os espíritos acontecem, nós muitas vezes vamos encarnar juntamente com esses espíritos harmônicos. Por quê? Porque nós temos uma amizade espiritual muito grande. Em algum momento, em alguma encarnação, a gente encontrou esses espíritos e eles criou-se um laço de amizade. Esse laço de amizade transpôs a encarnação e vem dentro da própria família. Esses espíritos harmônicos vêm muitas vezes junto na nossa encarnação, quando nosso, por exemplo, dada a nossa própria dificuldade na vida, muitas vezes. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vem numa encarnação reclamando de tudo. A gente reclama porque a vida é difícil, porque o problema são os outros, é o trabalho, é o dinheiro que é difícil de ganhar. Então, muitas das vezes, nós temos essa dificuldade e aí esses espíritos vêm para nos amparar, vêm para nos ajudar na nossa própria dificuldade. É aquela mãe que não desampara aquele filho, por mais que ele tenha problemas, é aquele pai que acompanha aquele filho, aquela filha, é aquele amigo que a gente faz na faculdade, mas que cria uma sintonia tão grande que ele ou ela escuta nossos problemas. E às vezes a gente nem percebe o quanto que essa pessoa está fazendo por nós. É o amigo do trabalho, é o primo, é o sobrinho, muitas vezes é uma criança num lar que vive em desarmonia. Aí vem um filho, equilibrado, é lógico, para gerar harmonia. Esses são os anjos que aparecem na nossa vida dia após dia. A gente muitas vezes não percebe. Por exemplo, aquele momento em que eu estou lá no metrô, no ônibus, eu quero falar e falo com a primeira pessoa e ela me escuta. Muitas vezes é a pessoa que, lá no escritório, que eu estou com um problema em casa, ela está limpando e ela me dá uma sugestão que eu nunca pensei. Ela está lá varrendo o chãozinho. São os anjos anônimos que estão à nossa volta a todo momento e a gente sequer os percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente olha tanto para dentro de nós mesmos que a gente não percebe as pessoas que estão a todo momento à nossa volta nos auxiliando. Não precisa ser o espírito, o irmão desencarnado. São pessoas aqui, junto com a gente, que está constantemente ligando. Ei, como é que você está? Está tudo bem com você? E muitas das vezes a gente, mau grado nosso, de novo está me ligando. Por quê? Porque é a mãe que liga preocupada para a gente. Poxa vida, por que está me ligando? É o pai, é o amigo. São pessoas que estão preocupadas com a nossa situação. E a gente muitas vezes nem percebe. E o que a gente valoriza? Valoriza lá o artista lá da televisão, o cantor do sertanejo, aquela pessoa que muitas vezes nem vai fazer parte nunca da nossa vida pessoal. Mas são essas pessoas que a gente muitas vezes supervaloriza. É aquela pessoa no meu trabalho que eu sei que atingiu determinados objetivos, mas eu nunca conversei com ela. São pessoas que a gente acaba valorizando que externam nossos desejos, mas que não são exatamente pessoas que estão nos auxiliando, nos amparando. E justamente aquelas que estão à nossa volta nos amparando, a gente pouco percebe, pouco dá valor, mas estão aí para nos auxiliar, para justamente não nos deixar cair, baseado na nossa própria descrença. Mas por que vem? Por que normalmente isso acontece? Por que, por exemplo, nas vidas após vidas, sempre vão vir pessoas para nos amparar, nos ajudar? Porque nós, no fundo, nós ainda não aprendemos lições básicas que Jesus nos ensina a todo momento. A gente olha o Evangelho, lê, vê as mensagens espirituais, vai lá, lê uma historinha lá do irmão X e a gente se reflete naquela história, vê os ensinamentos do Emmanuel sobre a moralidade cristã e a gente muitas vezes se olha e se vê naquela situação, mas muitas das vezes tem uma dificuldade tremenda de transferir isso para dentro de nós. Jesus, ele dá esse exemplo quando ele fala se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga para aquela montanha, olha montanha, vai para o outro lado, e nós não percebemos a verdade nisso. Quando Jesus em algum outro momento fala, sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. E a gente lê, mas não acredita. A gente faz questão de ler, ver histórias nesse sentido, mas não bota muita fé. Isso vai traz-nos no sentido atual, em que a própria física atual explica coisas que a gente não acreditava
coisas, por exemplo, nós, quando estamos em sintonia com o universo, nós agimos e o universo muda baseado no nosso pensamento. Isso a física hoje prova isso, né? Tem experimentos em que diz que, em experimentos mesmo, que a gente olha que quando a gente está interagindo com um universo de partícula, aquele universo muda o comportamento porque eu estou observando ele. Mas quando eu não estou observando, ele age no caos. Ou seja, só existe ordem porque nós existimos. É verdade isso. Nós mudamos o universo a todo momento. Poxa, mas que legal. Se nós mudamos o universo, a todo momento, por que ele não muda? Porque a minha vida é sempre igual. Por que é sempre o mesmo caminho para o trabalho? Por que é sempre... Porque a gente acredita nisso. Só isso. Porque a gente acredita tanto nisso, a gente bota tanta fé de que a vida não vai mudar, que não muda. Nós vamos dar uma olhada na própria sociedade. Nós vemos na mesma sociedade, na mesma situação, pessoas prósperas ganhando dinheiro, melhor, felizes, equilibradas, e no mesmo local vemos pessoas infelizes com um monte de problema. Quem está criando o quê? Ah, é Deus que está fazendo isso? Não. Ah, mas é karma da vida passada? Vamos lá no Livro dos Espíritos, Kardec já deixa muito claro isso. Nosso débito passado não chega a 20% das coisas que a gente vê. Porque se viesse mais, a gente não suportaria. Então, o que nós entendemos que boa parte daquilo que estamos vivenciando é criação nossa. Não é do vizinho, não é do amigo, não é da vida passada, é nossa. Nós não temos a fé do tamanho do grão de mostarda ainda. Nós não conseguimos criar na nossa vida condições novas. Nós acreditamos muito mais nas crenças interiores de que é sofrido, que a vida é assim mesmo e que nós temos que sofrer para poder evoluir, do que a vida pode ser feliz, pode ser equilibrada e eu posso atingir meus objetivos. Mas como a gente tem esta falta de fé, o que acontece? Existem duas vertentes na evolução. Existem aquelas pessoas que vivem uma vida equilibrada, tranquila, felizes, evoluem. Como evoluem aquelas pessoas que têm aquela vida desequilibrada, cheia de problemas, problemas atrás de problemas? As duas vertentes vão levar para a evolução. Bom, evoluímos dos dois lados. Tanto sendo equilibrados e felizes, como sendo desequilibrados, tendo problemas. Por quê? Porque o que gera a evolução é o aprendizado, é a vivência. São Luís, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já nos ensina. Ele diz que a nossa humanidade atual já não está precisando mais passar pela experiência do sofrimento para aprender. São Luís diz, basta observar aquilo que a gente não quer sentir para a gente aprender com isso. Então basta a gente ver o que a gente não quer. A gente não precisa passar pela experiência. Mas como ainda assim muitos de nós não acreditam em si próprio, na nossa própria condição de se superar, a gente passa pelo sofrimento. E normalmente, graças ao bom Deus, existem nossos amparadores, são essas pessoas que renascem conosco, vêm nos amparar e nos auxiliar. Por quê? Porque senão a vida seria muito mais complicada. Mas é o mundo que é complicado? Não, somos nós. Ah, mas o mundo, a situação, o desemprego, a crise. Gente, no meio da crise vai ter gente muito bem feliz. No meio desse caos todo, tem pessoas equilibradíssimas vivendo uma paz tranquila. O que acontece, então, é que cada um de nós cria seu próprio universo íntimo. Se a gente busca equilíbrio, é isso que a gente vai ter. Se a gente busca desequilíbrio, é isso que a gente vai ter. Masaharu Taniguchi, que é o líder do Seishono-ie, certa vez perguntaram para ele, né, como é que ele conseguia viver em tanta paz? Porque ele escrevia os livros baseados na sua própria experiência íntima. Como é que você consegue viver com tanta paz? Ele falou, porque eu me alimento dela. Quando você se alimenta da paz, você se vivencia aquilo que você se alimenta. O que ele quis dizer com isso? Vamos trazer para o nosso dia a dia. O que a gente anda conversando com as pessoas à nossa volta? Sobre os problemas, sobre a guerra, sobre a crise? Ou a gente tem um papo equilibrado sobre objetivos, sobre coisas a conquistar, sobre coisas equilibradas e felizes? O que nós estamos vivenciando no dia a dia na nossa casa? Será que na nossa casa a gente conversa? Ou quando estamos na nossa casa a gente liga a televisão, liga o rádio, cada um vai para o seu quarto e não tem diálogo? O que estamos vendo na televisão
Programas que geram para nós equilíbrio ou programas que só mostram o problema do mundo? O que andamos escutando no rádio? Aquilo que nos gera equilíbrio ou aquilo que nos desequilibra? É aquilo que nos alimenta. Então, nós somos fruto daquilo da qual nos alimentamos. Não adianta a gente achar por bem que o mundo vai mudar sozinho. Ah, estamos na nova era, vai haver. E todo mundo acha que vai acontecer alguma coisa de fora para dentro no mundo. Não. O André Luiz, no começo da palestra, comentamos que cada um de nós gera uma biosfera baseada na nossa própria crença. O que eu vivo, o que eu como, o que eu penso, gera em minha volta uma biosfera que tem uma cor, que tem uma vibração, que obviamente quando eu me encontro com uma pessoa que tem a mesma vibração, gera simpatia ou antipatia se essa vibração não bater. O que acontece é que o nosso mundo, ele nada mais é do que o acúmulo de todas essas energias. E se o nosso mundo como um todo não tem uma vibração boa, é porque individualmente nós não temos a vibração boa. Não existe milagre. Não vai acontecer milagre. Do tipo, amanhã vai acontecer a mudança e todo mundo vai ficar bonzinho? Não. Enquanto nós, como indivíduos, não começarmos a mudar a nossa crença íntima, não começar a mudar o nosso próprio sentido de sermos mais equilibrados, o mundo não vai se equilibrar. Porque o mundo é reflexo de nós. Ponto. Ah, mas eu não preciso esperar que o outro mude. Cada um de nós responde por si. Em 1985, em Chicago, um grupo de de monges, eles fizeram uma proposta para o prefeito lá. Ele falou, ó, a gente vai se juntar aqui e vai fazer uma meditação e vamos diminuir a criminalidade. O prefeito achou graça disso, é absurdo. Os caras vão ficar sentados ali e a criminalidade vai diminuir. Aí o chefe de polícia falou, olha, prefeito, não tem nada a perder, né? Deixa. E realmente foi até documentado. Então, em 85, várias pessoas ficaram meditando e a criminalidade naquelas 2 semanas durante o tempo de meditação dele diminuiu 35% na cidade de Chicago. E o prefeito ficou abismado. Para nós a gente começa a pensar o seguinte, quando nós mudamos o pensamento, nós mudamos o mundo. Mudamos o mundo. Só que, de novo, enquanto a gente não acreditar nisso, a gente não muda. Enquanto a gente não acreditar nisso, a nossa vida vai ter sempre problema. Todo problema que acontece na nossa vida é gerado pelas nossas crenças. Muda-se as crenças e a gente muda a nossa vida. Acabou. E é interessante, né? Porque não importa a religião. O Joseph Campbell escreveu um livro interessante sobre as máscaras de Deus. E ele diz o seguinte, que apesar da gente achar que somos monoteístas, aí a gente está falando de todas as religiões, a gente cria tantos deuses para a nossa vida que no fundo, todo mundo ainda é monoteísta. O que ele diz com isso? Lendo lá, se aprofundando no livro dele, ele diz o seguinte, nós criamos santo para tudo. Para tudo. Nós criamos o santo para isso, nós criamos uma modinha para aquilo, nós criamos dependência. Nós vamos pegando a figura divina e vamos colocando ela em vários outros lugares. A gente está adorando Deus em várias formas divinas. E Campbell captou isso. Não importa muito a religião. Todos nós, no fundo, acabamos dissociando a imagem do divino e dividindo ela por várias crenças. Nossa. E por que a gente faz isso? Porque a gente não consegue acreditar na nossa força interior, então a gente extrapola no santo fulano, no espírito ciclano, no fulano que fala em tal lugar, e por aí vai. Então nós vamos extrapolar no outro, seja quem for, porque a gente não acredita em nós. Quando nós passamos a acreditar em nós, e é Jesus. Sempre Jesus, né? Bata e se vos abrirá. Que pai é esse que o filho pede pão e ele dá pedra? Quando nós começamos a acreditar, nós começamos a nos liberar do medo. O que é o medo? É simples. Nas universidades, por exemplo, as pessoas estavam comentando, nunca se viu tantas pessoas buscando curso de pós-graduação como nos dias de hoje. Mestrado disso, pós-graduação daquilo. As pessoas estão com medo de perder o emprego, medo de ganhar menos, medo de ficar pobre, medo. E o medo gera a sociedade atual. Essa sociedade atual é embasada em medo?
E por que nós temos medo? Porque a gente não tem fé. Bata e se vos abrirá. Como a gente nem acredita nisso, a gente se assegura do jeito que pode. Então as pessoas têm a síndrome do pânico, a síndrome disso, o medo daquilo. Essas síndromes e tudo isso que polui a sociedade é fruto da nossa própria insegurança íntima. Resumindo, falta de fé mesmo, gente. A gente está sem fé. E como a gente tem fé, não tem muita fé, a gente começa a perder o ânimo na própria vida. E a gente começa a dissimular a divindade em várias outras crenças. A mulher coloca lá, traga o marido em uma semana e a gente não vai lá. A mulher amada, a gente vai, porque a nossa fé está dissimulada. A gente não acredita mais no divino. A gente está justamente passando a nossa fé baseada naquilo que está trazendo alguma coisa para a gente, naquele momento. Falta de fé. E quando a gente fala de fé, a gente fala, o divino, e Jesus sempre ensina isso para a gente, está dentro de nós. Os ensinamentos básicos dos antigos, dos chineses mesmo, eles falam uma coisa interessante. Ele diz que tudo está na mente divina. E gozado que a própria física quântica mostra isso hoje. Que é como se todos nós fôssemos o pensamento de Deus. Imagine Deus como o todo. Então, a gente não precisa procurar Deus fora de nós, porque a gente já está dentro dele. E toda a criação que a gente vê, que para nós, aspas, aí, é material, não é material. Porque isso aqui é feito de átomo, o átomo é feito de elétron é feito de quartzo, e quartzo é energia. Então, tudo é energia. Não existe a matéria. Pô, mas eu estou pegando, sim, mas é um reflexo só da energia, só isso. Tudo isso aqui que a gente está vendo é uma criação nossa que no fundo é uma criação divina que no fundo é energia pura. E nós vivenciamos aparentemente aquilo que a gente acha que é matéria para poder progredir. Obviamente que vai chegar um momento da nossa evolução que a gente vai precisar mais disso. E a gente vai ter um outro patamar de evolução no qual a gente vive numa outra situação na qual o espírito evolui muito mais. Mas hoje é isso aqui para a gente sobreviver. Tem que ter isso aqui. Mas a gente também não pode esquecer que mesmo tendo essas limitações, a gente cria em cima dessas limitações. Então, a proposta de hoje não é só nos lembrar de que nossos amparadores, encarnados nesse momento, são pessoas que estão aqui para nos dar bom ânimo, porque muitas das vezes nós não temos esse próprio ânimo na nossa própria vida. Mas a mensagem mesmo, ela fala fundo ao coração de cada um de nós para que a gente comece a acreditar em nós mesmos, na nossa força interior. Quando nós começamos a acreditar em nós, o mundo muda. Nós mudamos o mundo baseado na nossa fé. Tenhamos essa crença. A gente não precisa ficar indo de religião em religião, lendo 1000 livros. A gente basta pensar em nós como os co-criadores. Nós participamos da criação divina. Deus, quando nos criou em todos os sentidos que a gente quiser ter, nos fez também criadores da nossa vida. Mas a gente é tão pobre nesse sentido que a gente cria muito pouco à nossa volta. Então, a proposta é começarmos a realmente vivermos mais felizes, sermos melhores naquilo que a gente faz e acreditar nisso. Porque não basta só alguém falar ou ouvir dizer. A gente tem que começar a olhar para dentro de nós e nos ver como Jesus falou, sois deuses. Farão o que eu faço e muito mais. Tem uma passagem interessante no Evangelho em que um centurião, que nem cristão era até então, vai até Jesus e pede para ele para ir curar, fazer uma cura na casa dele. Jesus então vai se dirigir à casa, o centurião fala, Senhor, se tu falares que ele está curado, eu já volto porque ele já está curado. E Jesus fala, em toda a Galileia não vi fé igual. Quando o centurião coloca isso para fora como fé, a coisa já aconteceu. Então Jesus demonstrava no dia a dia de que nós mudamos a vida a todo momento, em todo instante da nossa vida. Mas aí nós precisamos às vezes passar uma vida inteira ou várias vidas para descobrir o óbvio, que a gente é como Jesus. Mas a gente tem que acreditar nisso. Amar como ele, equilibrar-se como ele e começar a mudar, fazer com que nossa vida se torne um milagre. E olha, o milagre não depende de ninguém que está
fora da nossa própria vida pessoal. O milagre está sintonizado na nossa vida pessoal. Se a gente se olhar como geradores desse milagre, aí aquilo que as religiões chamam de milagre, que para nós, dentro da doutrina espírita, nada mais é do que uma ação baseada no nosso pensamento, vai acontecer. E acontece a todo momento. Basta a gente acreditar. Muita paz a todos e a todas. Você deu morte para toda a reflexão aí. Eu estou voando aqui. Vamos fazer a pergunta aqui primeiro? Vamos fazer a pergunta. Muito bem, Serginho. Usuário. Dalmo. Mudou. Dalmo. Hoje é o Dalmo. Boa noite. Está te falando boa noite? Boa noite, Dalmo. O bem age silenciosamente e não aparece muito. Você entende que as pessoas deveriam fazer mais propaganda do bem que fazem para que ele apareça mais e sirva de exemplo? Boa pergunta, Dalmo. Realmente, o que acontece na maioria das vezes, e a gente vê isso na própria seara espírita, por exemplo, a gente vem de outras religiões e quando a gente muitas vezes começa a ler a doutrina, começa a se melhorar, a gente acalma, fica quietinho na nossa, e a gente fala, é que o mal anda com tamancos e o bem anda com um sapatinho. E a gente vai usando desculpas para a gente descobrir que está mais do que na hora de o bem começar a se espalhar para todo lugar. Mas o bem não vai se espalhar e não deveria se espalhar baseado em palavras como religião, como bandeira. Isso é bandeira. Emmanuel fala, religião nada mais é do que uma bandeira na frente de uma casa, mais nada. O bem tem que se espalhar na forma de atitude. Atitude de cada um de nós no dia a dia, no trabalho, nas ruas, com respeito, olhando as pessoas como irmãos. Aí é que o bem se espalha. Não se espalha o bem apenas falando dele. Aqui é uma palestra, a gente vai falar do bem. Mas o bem se espalha baseado em ações. Quando a gente agir no bem, isso vai se espalhar como... É errado falar como praga, mas é igual, entendeu? Porque é a sintonia. Porque a gente faz o bem, alguém vai ver a gente fazer o bem, vai sintonizar com isso e também vai fazer igual. Deveria sim, e deve. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito desse tema? Quer falar alguma coisa, Romero? O senhor ficou meio perdido, porque hoje foi filosófico o negócio. Vê se pode. Eu queria perguntar onde fica as provas e expiações. Provas e E a expiações. gente vem para isso. Isso. Né? Agora, você está falando que a gente pode modificar a vida com todos esses pensamentos, né? Então não vai passar por uma expiação, uma coisa que ele tem que passar porque está no íntimo dele aquilo. Então, boa pergunta. Questão de provas e expiações. O que a gente percebe nos dias de hoje é que as pessoas já têm os seus próprios sentimentos íntimos ante a vida e as dificuldades que ela se impõe, já geram dificuldades. A gente, muitas das vezes, sequer chegou na expiação ou na prova. Expiação é porque normalmente a gente já nasce. Se a gente nascer com um problema de deficiência física, a gente já sabe que a expiação já está presente ali, não tem muito o que fazer. A gente tem que aprender a superar isso com bom ânimo. Expiação não tem jeito. Ou a gente supera com bom ânimo ou vai viver reclamando a vida inteira. Isso é expiação. A prova, ela virá. Agora, não é porque virar a prova que a gente tem que achar que vai ser ruim. Prova nada mais é do que alguma coisa que a gente vai ter que passar em algum momento da vida que não precisa ser ruim. Prova olha, vão vir pessoas na minha vida e eu vou ter que trabalhar com essas pessoas. Eu posso me casar com elas, podem vir na figura de filhos meus, ela pode vir na figura de amigos, pode vir na figura de um trabalho difícil que eu vou ter, mas essas provas não tem que ser difíceis. Esse é o problema. É que a gente tem sempre e o problema é esse, né? Alguém escreveu
sobre a dor, e dentro da doutrina espírita é um problema que já acontece há muito tempo, em que se difunde a evolução pela dor. Isso tinha que acabar. Tem que acabar isso. A dor e o sofrimento, ela teria que vir no momento em que a gente ainda estava nos primeiros degraus da evolução. Por quê? Porque a gente não sabia distinguir bom de mal. Então a gente sofria para poder distinguir isso. Hoje, nós estamos num patamar de evolução no qual a gente sabe bem uma coisa de outra. E aí Jesus falou, e o Kardec comprovou. Olha, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Óbvio, mas ele falou, aprende pelo amor. Aprender pelo amor não é sofrer, é viver em sintonia com o bem até dentro das provas, sem sofrer com elas. Então, a prova, ela vem e virá, mas a gente não precisa transformar a prova num sofrimento. Aí é que está, a mensagem de hoje é essa, criar condições melhores para que quando a gente estiver passando pela prova, a gente passe por a prova numa condição boa, tranquila, não precisamos viver do sofrimento para poder evoluir. Isso tinha que acabar dentro dessa área espírita. A gente tem que pregar o amor e a evolução pela felicidade, e não pela dor. Oi? Não. É insubordinado esse seu América. Momentinho. O senhor ainda vai sofrer muito. Sofrer. Ou então o sofrimento é uma opção? Uma opção? Exatamente. Pegou. Esse é o tema. Na verdade, se eu falasse, o tema hoje era isso. O sofrimento é uma opção. Boa noite. Eu ia falar só isso, mas ninguém ia entender nada. Mas você sintetizou tudo. Sofrimento é opção, gente. Nós optamos por ele. Pela nossa descrença, pela falta de crença em nós mesmos, pela falta de fé, por tudo o acumulado. Gera sofrimento. Olha, tá lá no Livro dos Espíritos, quando o Kardec fala, o espírito não evolui, ele sofre pela sua própria ignorância, porque o espírito feliz não sofre. Agora, Kardec, quando falou isso, não falou que tava o espírito que não sofria mais não tinha evoluído. Ele falou, o espírito está num outro grau evolutivo, mas está aqui com a gente, muitas vezes, vivendo melhor que a gente. E muitas vezes, esse mesmo espírito, lá no passado, cometeu o mesmo mal que a gente. Porque a gente estava aprendendo. Mas ele soube transformar isso de uma forma melhor do que a nossa. Então a gente às vezes vive o karma do sofrimento. Chama de karma, né? Pela dor, e acha que isto... Muitas vezes a gente vê, né? As pessoas, que é o meu karma. Não é não. É sua criação. Porque o karma, ele pode se transformar, como os hindus falam, em dharma. Resultado, ou seja, eu não preciso sofrer para evoluir. A gente tem que repetir isso várias vezes até a gente aprender isso. A partir do momento, quando a gente estiver aprendendo, estiver sintetizado na nossa mente, a gente para de sofrer. E tem os atenuantes também, né? Tem os atenuantes, como você falou. Se você está sujeito a ter, através da sua afinidade com criaturas que podem contribuir com você, às vezes, de repente, você está numa situação que não está lá muito boa, mas e de repente você recebe ajuda na hora certa e consegue se reerguer. Exatamente, né? Isso sempre. Se você estiver numa situação difícil, no meio de pessoas difíceis, então vai tornar mais insuportável. Vai ficar ainda, insuportável, né? Isso mesmo. Certo. Exatamente. Resignar, sofrer. A resignação também é uma virtude. A resignação, ela vem e é um aprendizado. O problema são pessoas que vivem criando situações para se resignar. Esse é o problema. Aí fala, não, é porque Deus quer. Tá bom. É como o Sérgio falou, o mundo tem muitas coisas, mas tem muita coisa boa ainda. Lógico. Nós temos que ver o lado bom das coisas, né? Você liga a televisão, você vai ver um monte de coisa que não interessa. Você muda de canal. Do que a gente está se alimentando? Está cheio de coisa boa. Né? As grandes obras, os grandes musicistas, né? A ópera, o balé. Né? Você vê as pessoas reivindicando, sinal que o povo está ficando mais esperto. Lógico. É o progresso. Então a gente vai vendo, né? O mundo tem que progredir. Isso mesmo. Mais alguém? Tudo bem, então, pessoal? Estamos dentro do nosso horário, já respondemos já a pergunta da internet. Então nós vamos nos preparar para terminar nossa reunião. Né? Obrigado, Sérgio.
Muito bem, meus irmãos. Vamos então agradecendo a Deus. Vamos retornando à nossa sala com nossos pensamentos elevados. Vamos dar mais uma pequena relaxadinha para agradecer a Deus, né? Por esses momentos. Um tema que vai dar margem para nossas reflexões íntimas, né? Vamos agradecer a Deus, porque através do conhecimento, né, a verdade nos tornaria livre, como disse Jesus. Então nós vamos aprendendo um pouquinho por vez, para realmente nós aprendermos a lidar com as dificuldades, com as adversidades, pequenas que sejam, mas saber que nós temos sempre a proteção divina, né? E as luzes se fazem à nossa volta à medida que nós nos sentimos felizes interiormente, né? Então vamos agradecer a Deus, agradecer a esse Pai da vida, agradecer a Jesus que trouxe o seu evangelho de amor, esse conhecimento tão bom para nós, espíritos imortais que somos todos, né? Vamos progredir, nosso planeta é pequeno, de provas e expiações, mas está se regenerando dia a dia, graças a Deus. São milhares e milhares de núcleos cristãos que trazem a palavra de Deus através do evangelho de Jesus, e nós vamos aprendendo com ele. E vamos aprendendo a burilar nossos espíritos e aprender com Jesus que nós seremos realmente um dia o espírito da esfera crística, né? Cheio de amor, cheio de luz, trabalhando pelos orbes inferiores, como trabalha Jesus até hoje por nós. Então nós agradecemos a Jesus e vibramos por toda a humanidade, pedindo a Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua justiça infinita, que possa trazer a todos os homens da humanidade esse refrigério nesse momento, em todas as atitudes do mundo, que as pessoas sintam-se acalentadas nesse momento, por esse sopro divino que está em toda parte, como disse o nosso companheiro, envolve todos nós fazemos parte desse Criador amoroso, e nós pedimos essa paz, que envolve até mesmo esses locais, que para nós são momentos tenebrosos, que vivem essas criaturas no meio de aflições, das guerras, dessas revoluções fratricidas, que ceifam a vida de tantos irmãozinhos nossos ainda, em plena saúde, em plena forma física. Nós sabemos de tudo isso, mas nós sabemos que os escândalos que devem existir no mundo, mas aqueles que provocam o escândalo terão que prestar contas ao Altíssimo, né? Então nós vibramos por todos esses dirigentes de nações para que ganhem essa luz interior, essa sensibilidade no coração, para que voltem a agir de maneira mais filantrópica, mais amorosa, mais cristã, com aquele que é seu comandado. Nós sabemos que existe tanta gente levadas pela ambição, a ambição desenfreada, né? O orgulho, o egoísmo, tudo aquilo que ainda devora os corações das criaturas desse nosso mundo pequeno, um mundo de provas e expiações. Mas Deus dá oportunidade a todos para a recuperação. Vamos vibrar por toda a humanidade, vamos esquecer tudo isso e vamos pedir essa paz que envolva toda a humanidade, para que haja o amor e o respeito mútuo entre as criaturas, para que nós possamos crescer, para que possamos produzir e realmente implantarmos os oásis em todas as partes de amor, de paz, de felicidade que nós buscamos. Que Jesus ampare e proteja todos esses homens da lei, esses homens da justiça, esses homens que trabalham com a vida. Vamos vibrar pelos hospitais, pedindo a proteção de Maria de Nazaré para cada leito nesta noite, que aqueçam aqueles corações, fortaleçam aquelas criaturas, reergam sua fé, sua esperança em momentos mais felizes, para que recupere a saúde e para que volte às suas atividades com muita alegria. Vamos vibrar pela nossa juventude, pedindo muita proteção aos nossos jovens, para que eles não se deixem levar pelo caminho ou pela porta larga das maldades desse mundo, das quedas infelizes, principalmente nos vícios que têm tirado de circulação, trazendo tantos prejuízos para o nosso país. Essas criaturas se deixam levar pelas drogas. Vamos pedir a proteção de Maria de Nazaré e de toda essa juventude que influencie positivamente esses nossos irmãozinhos, afastando-os desses caminhos tenebrosos. Vamos vibrar pelos nossos lares, envolvendo nossos entes queridos que lá estão, a esposa, o esposo, os filhos, uma criatura mais antiga, mais velha, mas que tem muito amor no coração, que nos aguarda também, nossos avós, enfim, todos aqueles que fazem parte da nossa jornada evolutiva, que Deus colocou no nosso caminho para aprendermos a nos amar,
a compreendermos. Que Jesus ampare e proteja todas aquelas criaturas, nossos amigos, as pessoas da nossa amizade, os vizinhos, enfim, os companheiros de trabalho. E que nós tenhamos aí uma semana de muita paz, muita meditação, lermos boas obras, vibrarmos uns pelos outros e aguardarmos o nosso futuro que vai chegar com muita luz. E assim nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para dar por encerrado o nosso trabalho até essa parte, porque ainda vamos continuar com o trabalho do atendimento fraterno com esses espíritos amigos que nos aguardam na nossa sala já previamente preparado para que nós recebamos então essas energias salutares que vão nos envolver nesse momento. E assim, meus irmãos, então vamos voltar a essa sala, agradecidos a Deus, e vamos enfrentar nossos problemas com galhardia, com muita fé, muita luz no coração. Graças a Deus.